Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês esta noite. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like no vídeo e não se esqueça daquela visitinha à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br. Combinado? Talvez ainda tenha alguma caixa serial killer. Dá uma conferida lá e garante a sua, tá? E fiquem ligados para o próximo tema. E vamos começar os relatos de hoje. O primeiro deles é este daqui. Onde está Marina e Vicente? Onde está Marina e Vicente? Não sei, mas vamos ver do que se trata. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Adorei ter o meu relato contado por você, muito bem lido. Muito obrigada. Você tem o dom de interpretar histórias com sua talentosa e linda voz. Muito obrigada. Gostei muito da maioria dos comentários que me ajudaram muito. Esse relato, eu não sei qual que é o relato, é um moço que nos conta, né? É um moço que nos conta, mas eu não sei qual era o outro relato que ele tá falando, tá? Eu não lembro. Mas esse relato me foi contado por uma cozinheira, já falecida há muito tempo. Ela era cozinheira do restaurante do meu tio-avô. Todos os nomes estão trocados, pode contar tranquilamente. Dito isso, vamos ao relato. Se você estiver escutando barulho, é a chuva que está caindo. Bom, era 1988, numa noite de chuva. Olha, está ambientado. Chuva, lá, estou escutando. Noite de chuva. Era 1988, numa noite de chuva. Em um bairro de Salvador. Porque eu fico pensando, porque a pessoa às vezes põe entre parênteses, mas é uma informação que não é para eu falar, mas a pessoa não avisa que não é para eu falar. Nesse caso, é que eu já contei relatos assim, entendeu? E aí eu fico meio confusa, falo ou não falo que tá entre parênteses? Mas acho que não tem nada a ver aqui, ó. Era 1988, numa noite de chuva, em um bairro de Salvador. Santo Antônio, além do Carmo, em um sobrado antigo, onde vivia uma família que era do interior. Essa família estava viajando e deixou a casa aos cuidados de sua secretária do lar, que vou chamar de Joana. Joana chegou e abriu a porta enorme com muito trabalho e tentou acender a luz, porém não tinha energia. Como nessa época e até hoje, quando chove em casas antigas, é certo que aconteça algum problema com a energia elétrica. E sempre tinha um castiçal com velas e fósforos, sempre por perto, né, para esses casos. Joana entrou, acendeu as velas, trancou a porta e se dirigiu para a cozinha. Caminhando lentamente pelo longo corredor, se deparou com um homem, surgindo da escuridão, que lhe perguntou: "Onde está Marina?" "Quem é o senhor? O que faz aqui? Como você entrou? Eu vou chamar a polícia!" Gritou muito assustada Joana, com os olhos esbugalhados. "Calma, minha senhora. Meu nome é Vicente. Eu estou procurando a Marina, a dona da casa. Ela que me deu as chaves da porta. Onde está a Marina?" Respondeu Vicente com a voz calma e pausadamente. Na verdade, ele falou calma, eu que falei afobada aqui. Ele falou: "Calma, minha senhora. Meu nome é Vicente. Estou procurando Marina, a dona da casa. Ela que me deu a chave da porta para entrar. Onde está a Marina?" E Joana bradou com muita raiva: "Sei lá quem diabos é Marina. Essa casa é do professor Vitorino e da dona Delfina. Eu trabalho aqui há mais de 10 anos e nunca ouvi falar de nenhuma Marina." E ele disse, né? "Eu não tô entendendo nada. O que tá acontecendo? Eu vim buscar Marina. Nós vamos fugir para Goiás. Eu tenho que me apressar antes que seu marido, o Dr. André, volte. Diga para ela me encontrar na Rua dos Passos, número 24, o sobrado dos azulejos azuis." Exclamou Vicente com voz aflita e embargada. E dona Joana: "Eu vou chamar a polícia. Eu não quero saber de nada não. Socorro, polícia, socorro!" Gritou Joana, correndo pelo corredor, abrindo a porta da rua e correndo. Logo, todos os vizinhos saíram ali na rua em socorro de dona Joana. Um dos vizinhos era tenente reformado do exército e entrou armado no sobrado do professor.
mas não achou ninguém. Joana voltou para o sobrado acompanhada pelos vizinhos e não deu por falta de nada, né? Nada foi roubado. Logo ela ligou para o professor Vitorino, que voltou no outro dia do interior com Dona Delfina. Joana contou o acontecido para o casal. Ana, o professor contou então uma história para Joana. Ele disse assim: Marina e André eram o casal de antigos proprietários do sobrado. E Maria... Não, peraí. Então o professor contou uma história para Joana que foi a seguinte. Marina e André eram o casal de antigos proprietários do sobrado e Marina tinha fugido para Goiás com um tal de Vicente, com quem Marina mantinha um caso extraconjugal. Depois que ele falou isso, Joana ficou espantada e resolveu ir até a Rua dos Passos, número 24, para matar a curiosidade. Quando lá chegou, encontrou uma mulher sentada na porta do sobrado de azulejos azuis, que foi logo cumprimentando Joana. Como vai, minha colega? Tudo bem? Marina mandou avisar... Que foi logo cumprimentando Joana. Acho que a mulher que estava lá sentada cumprimentou Joana e Joana disse: Como vai, minha colega? Tudo bem? Marina mandou avisar a Vicente que não fugiu com ele. Peraí, foi a mulher mesmo que falou? Não tô entendendo quem é que falou isso. Foi a mulher. Quando lá chegou, encontrou uma mulher sentada na porta do sobrado de azulejos azuis que foi logo cumprimentando Joana e dizendo, acho que já tudo isso. Como vai, minha colega? Tudo bem? Marina mandou avisar a Vicente que não fugiu com ele, porque naquela noite o Dr. André descobriu tudo e num ataque de ódio matou sua esposa, Marina, e enterrou seu corpo no poço, no fundo da casa. O espírito de Marina já encontrou a luz, e como eu não posso ir para o mesmo lugar que ela, por causa do que fiz com os meus patrões, eu envenenei a comida deles, eu fiz isso porque aquele padre, o patrão, me maltratava muito. Realmente todos esses sobrados do centro histórico. Então, peraí, essa mulher falou isso pra ela. Tipo, do nada, pá, chegou, o espírito já tava lá dando a explicação? Realmente, todos esses sobrados do centro histórico têm poços aterrados nos quintais. Mas o professor Vitorino nunca acreditou no que Joana contou a ele e construiu um pequeno jardim onde ficava o poço. Então peraí. Aí a Joana voltou, contou pro dono da casa, que era o professor Vitorino, falou, mulher tá enterrada aqui no quintal da tua casa, no poço aqui. Aí ele falou, isso daí é mentira, é balela, bora fazer um jardim onde tinha o poço. O doutor André, o advogado, morreu solteiro, com fama de homem traído. E Vicente, ninguém sabe o paradeiro. Joana, hoje, que contou a história, que viveu isso... deixa eu fechar aqui que tá entrando chuva, gente. Peraí, pela janela. Pronto. Depois eu enxugo. Então, a Joana, que é a cozinheira que contou essa história, né? Que era cozinheira, hoje é falecida. Bom, obrigado por ler o relato da dona Joana. Não se esqueçam de dar o joinha, se inscrever no canal e comentar. Isso ajuda muito a resgatar e divulgar as antigas histórias que só eram contadas nas famílias e rodas de amigos. Um forte abraço, Ana, e a toda a sua família. Um beijo para você, muito obrigada. Então, provavelmente o Vicente também morreu. E é o espírito dele que não sabe que morreu e fica nesse looping tentando achar a Marina, tentando fugir com ela? Será que é isso? E, gente, a Joana foi lá no sobrado assim que chegou o espírito da outra moça, de uma mulher que chegou, que envenenou o patrão, que era um padre, e abusava dela, provavelmente. Contou tudo isso, explicou. Na verdade, a Marina já tinha pedido, porque o Vicente... A Marina mandou avisar o Vicente que não fugiu com ele, porque naquela noite o doutor...
Será que eles não tinham conseguido se comunicar? Eu não sabia ainda. O Vicente provavelmente nunca soube o que aconteceu com a Marina. E ela morreu. E aí ele talvez tenha achado que ela não ligava mais pra ele, ou que não sei o que lá, vai saber o que aconteceu com ele. Mas ele tava indo lá. Então, será que ela não tinha que ir na casa e fazer uma oração e meio que falar pro Vicente, a Marina, e dar o recado? Pra talvez ele encontrar a paz? Porque parece que ele fica nesse looping, tentando encontrar e é possível isso? Quem entende mais do assunto? E será que ela tá enterrada lá? Ela tava, né, na casa desse casal? Porque eles moravam lá antes, aí ele falou que... Gente do céu. Né? Cada história. Uau. Vamos para um próximo relato, que é este. O pedido e a visão do diabo. Bom, Ana, meu nome é fulano, tenho 21 anos e sou de São Paulo. Esse relato aconteceu por volta do ano de 2016 e 2017. Decidi dar o nome do relato de O Pedido e a Visão do Diabo, já que foi exatamente isso que me aconteceu. Para ajudar, ele não quis apenas me fazer um pedido, não. Ele quis me dar um combo. O pedido e a visão. Não sei ao certo se foi o diabo, mas garanto que não foi uma entidade boa, não. Bom, apaguei a luz, me deitei e fiquei olhando para o teto por um tempo, pensando na conversa que eu tive com uma amiga mais cedo na escola. Quantos anos você tinha? Bom, detalhe, o pai dessa minha amiga é pastor e muitas vezes conversávamos sobre vários assuntos religiosos. Mas nesse exato dia estávamos conversando sobre como seria o fim do mundo. Um achava que acabaria em fogo e o outro em um apocalipse zumbi. Esse, no caso, era eu. Depois de um tempo olhando para o teto, acabei pegando no sono e acordando dentro de um sonho. É exatamente isso, acordando dentro de um sonho. Já que não parecia que eu estava sonhando, era como um dia normal. Eu estava na laje da antiga casa da minha tia. Era uma noite muito fria e com uma sensação terrível que pairava no ar. Eu não sei ao certo como explicar essa sensação, já que nunca tinha sentido algo assim antes. Nessa laje estava eu, minha tia, minha prima e a sogra da minha tia. Elas estavam conversando, mas eu não entendia uma palavra. Eu ficava olhando para a boca delas, tentando entender o que elas estavam falando, mas era impossível. Eu levantei da cadeira, fui na ponta da laje para olhar para a rua. Quando me virei para olhar para elas, não tinha mais ninguém. Eu estava sozinho. Então eu comecei a sentir o chão tremer, como se tudo fosse desabar na minha cabeça. Fiquei olhando para o chão quando ouvi a voz do meu tio falando: "Sai da beirada, menino, senão você vai cair." Só que eu não entendia uma palavra do que ele dizia. E isso é angustiante. Mas você entendeu que ele falou isso. Eu olhei para trás para responder, só que não tinha ninguém de novo. Eu olhei para a rua novamente e vi um buraco imenso se abrindo. Eu escutava gritos que ecoavam na minha cabeça como se eles estivessem na minha mente. E daquele buraco saíam como se fossem sombras rastejantes pelo chão. Mas elas eram rápidas e se dispersavam pelas ruas. Eram milhares. E os gritos ficavam cada vez mais altos. Eram gritos de dor. Eu fechei os olhos e implorei para Deus que Ele me ajudasse a sair daquele sofrimento. E quanto mais eu pedia, mais eles gritavam. Então eu comecei a sentir essas coisas subindo no meu corpo. E eles eram gelados e te faziam perder a esperança. E te davam a sensação de implorar pela morte. De repente, um silêncio. Eu não escutava mais nada, só uma voz me pedindo para abrir os olhos. Então eu abri, olhei ao meu redor. Estava em uma sala preta, sem janelas nem móveis. Parecia como se estivesse num vazio. Não havia nada, apenas uma escuridão. E na minha frente estava um homem, bem arrumado, com um terno todo preto e uma voz bem grave. Eu não sei dizer se ele era bonito, já que não conseguia nem ver o seu rosto. Mas eu sabia que ele tinha uma cabeça, já que ele era mais escuro do que o próprio escuro. E ele disse que queria uma coisa que só eu podia dar. Então perguntei quem era ele, mas ele não respondia a minha pergunta. Então perguntei novamente quem era ele.
Ele simplesmente ficou quieto por um tempo e me disse: eu te tirei de lá porque aquele que você chama te abandonou. Ele não tem poder aqui. Agora me dê o que eu quero. Ana, eu me arrepiei que nem um gato. Eu não sabia nem o que responder. Apenas fiquei quieto. Não respondi mais pra ele, não. E aí ele começou a ficar bravo e ficava repetindo: me dê o que eu quero. Me dê o que eu quero. Ele não parava. A voz dele começou a mudar. E aquelas sombras começaram a sair da escuridão novamente. Ele não falava mais a nossa língua, mas eu entendia perfeitamente o que ele falava. E aí eu comecei a sentir uma pressão no meu peito, como se ele quisesse me matar sufocado. Eu ficava com os olhos fixos na direção dele, olhando para ele. Então senti uma coisa quente tampando os meus ouvidos. Era como se fosse uma toalha aquecida. Eu simplesmente não escutei mais nada e aquela coisa começava a ficar cada vez mais brava, começou a se debater no chão e aquelas sombras correndo ao meu redor, mas naquele momento eu estava em paz, como se eu tivesse seguro ali. É difícil dizer. Eles tentavam se aproximar, mas não conseguiam. Aí eu fechei os olhos bem forte e acordei, com o meu corpo todo vibrando, igual um celular quando tá no modo vibra. Quando tá no mudo, né, e no modo de vibrar. Não consegui dormir de novo, nem com a luz acesa do meu quarto. Peguei meu celular, fiquei mexendo até a hora de ir pra escola. Comentei com a minha mãe sobre esse pesadelo que eu tive. Ela falou pra eu esquecer que todo mundo já teve um pesadelo com o mundo acabando. Eu não acho que tenha sido apenas um pesadelo, até porque eu já tive vários pesadelos com um apocalipse zumbi, principalmente quando eu assistia The Walking Dead. Mas nenhum desses foi assim. Sabe, Ana, demorei muito para ter coragem de te mandar esse relato. Eu te sigo há anos e sempre quis te enviar essa história. Nunca mandei porque para todo mundo que eu conto acha que eu tô inventando ou mentindo, mas só eu sei como foi horrível. O relato tá um pouquinho diferente, já que eu não lembro perfeitamente como foi, mas prometo que pouquíssimas coisas estão diferentes, já que faz alguns anos. Ana, amo o seu canal e sempre recomendo para os meus amigos. Desculpe se tiver algum erro, eu sou meio cegueta. Um beijo para você, muito obrigada. Tá, então esse ser, esse homem ficou te pedindo uma coisa, mas tem que falar que esse povo fala o seguinte: seja mais claro, que eu não tô entendendo. O que você quer? Como que eu vou te dar um negócio que eu não tô entendendo o que você quer? Fala que seja claro. Fala, eu quero a sua alma. Ah, entendi. Não. Entendeu? Mas o que será que ele queria? Será que era o diabo? Esse sonho, não sei se é o fim do mundo, mas coisas saíram ali do chão, esses bichos, essas coisas. Então, e tem uns sonhos que a gente sabe que parece que não foi só sonho, o negócio é muito vívido, é muito... Você fica com aquela sensação, e isso é só você que vai ter. Não adianta você querer explicar para as pessoas, muitos vão falar, se você fechou o olho e viu isso, é sonho e não tem nada mais além disso. Mas quando a gente sonha, às vezes a gente pode realmente ir para outros lugares, outras esferas, né? E coisas bizarras podem acontecer por esses caminhos fora do corpo por aí, né? Às vezes esse foi um dos casos. Mas o que será que ele queria, né? Próximo relato. Quem era a idosa que me salvou? Vamos ver. Olá, Ana, Matheus e Assombrados. Meu nome é Fulana. E também, se houver nomes no meu relato, já estarão todos trocados. Bom, começo contando que desde criança sempre tive experiências com o sobrenatural e com a minha família, mãe e irmã, não foi diferente. Todas nós temos uma grande sensibilidade em ver, ouvir e até sonhar com coisas. Assim como o meu avô materno, que já faleceu. Bom, o relato aconteceu com a minha mãe e com a amiga dela. A minha mãe tinha uma melhor amiga, com quem sempre saía para passear. Um dia, ambas combinaram de ir assistir a um jogo de futebol em uma cidade que não ficava muito longe da minha. As duas foram de ônibus para assistir, pois saiu uma caravana para assistir ao jogo onde o time do meu bairro ia estar jogando. Para explicar melhor o que vai acontecer a seguir, sempre que a minha mãe e essa amiga saíam ou ficavam na casa dos meus avós jogando baralho ou na casa do vizinho, que era melhor amigo delas também, quando dava meia-noite, ela mudava a sua feição.
e começava a falar com uma voz totalmente diferente da dela. Peraí, isso acontecia com a mãe ou com a amiga? Sempre que minha mãe, essa amiga dela saíam, ficavam na casa... Eu não entendi só se isso acontecia com a mãe dela ou com a amiga dela. Ficava com uma voz diferente. Era uma voz mais grossa. E outra vez uma voz mais aguda. Sempre pedindo bebidas e cigarros. E um detalhe, essa amiga da minha mãe não... então acontecia com a amiga da mãe dela. Essa amiga da minha mãe não fumava e nem bebia. Minha mãe, por sua vez, como não tinha medo, falava: ai, 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 já chegou você de novo, né? Não tem coisa melhor para fazer não, ao invés de nos encher o saco pedindo bebida e cigarro? Enfim, toda vez era isso, só que sempre era à noite. E depois, quem quer que estivesse incorporado no corpo da moça, né, da amiga dela, saía. No dia em que foram assistir ao jogo, ao chegarem na cidade, todos haviam saído do ônibus e elas ficaram para ver se não havia esquecido nada. Comida e tudo mais que poderia estragar ali, né? Era por volta das 11 da manhã e a amiga da minha mãe começou a ficar com aquela feição e com aquela voz estranha. Minha mãe perguntou: é você que veio me importunar de novo? E a amiga incorporada disse: sim, sou eu. Porém hoje você não sairá viva daqui. Eu quero o seu sangue e a sua vida. Nossa! Minha mãe, paciente que era, disse: mas se você tentar encostar um dedo em mim, eu vou te espancar, é muito. Nem tente vir pra cima de mim, pois senão você vai apanhar. A minha mãe, naquela época, não tinha muito conhecimento sobre o que era tudo aquilo que estava acontecendo, não. E porque a amiga dela ficava incorporada. Então ela não tinha medo e acabava até batendo um papo e enfrentando aquilo. Por minha mãe ter unhas muito compridas, a amiga dela, que estava incorporada com uma força descomunal, pegou na unha da minha mãe, pegou na unha da mão da minha mãe e começou a entortar, falando que queria o sangue e a vida dela naquele dia. Minha mãe, com todas as suas forças, tentava bater e se livrar, pois estava machucando muito. Nisso, num breve momento, a amiga da minha mãe, que estava incorporada, parou e olhou para a porta do ônibus. E assim a minha mãe conseguiu se livrar dela. Minha mãe conta que nesse momento entrou uma senhorinha, muito idosa, por volta de uns 90 anos, baixinha e magrinha, e disse assim para minha mãe: minha filha, deixe comigo, fique em paz que eu darei um jeito naquilo que está na sua amiga. A minha mãe ficou receosa e com medo que pudesse acontecer alguma coisa com a senhorinha, né? Pois ela era mirradinha, muito idosa. Porém, ela disse para minha mãe sair do ônibus e que logo a amiga da minha mãe estaria bem. Passado 1 hora, a amiga da minha mãe saiu do ônibus perguntando o que tinha acontecido. E a minha mãe explicou. Minha mãe perguntou à amiga dela onde estava a senhorinha que estava com ela dentro do ônibus. E ela disse que não havia visto ninguém. Mas minha mãe disse que estava uma senhora, sim, estava lá dentro, que entrou e mandou a minha mãe sair enquanto tirava o que quer que fosse de dentro do corpo da amiga dela. Minha mãe, curiosa que era, entrou no ônibus e, pasmem, não havia ninguém. Não tinha como e nem por onde aquela senhora sair, pois no ônibus que elas foram só havia a porta de entrada. Não tinha nenhuma outra porta lá atrás. E mesmo se tivesse, como estava só minha mãe esperando do lado de fora do ônibus, ela teria visto se a senhora tivesse descido. Bom, Ana, esse foi o meu primeiro relato. Tem muito mais vividos, tanto pela minha mãe quanto pelo resto da minha família. Um beijo a todos e se inscrevam no canal e deixem o like. Muito obrigada, um beijo pra você. Eu acho que era uma entidade que foi lá pra fazer a outra. Tava perdido lá, entrando no corpo, a torta direita e ainda depois querendo... que? Não é? Que coisa. Mas e depois essa amiga não incorporou mais? Ou seguiu, né, para um caminho mais... entendendo isso e controlando melhor isso, né? O que será que aconteceu? Vamos para o próximo relato, que é este. Viajei para o futuro. Olha, vamos ver. Olá, Ana, Matheus, assombrados, bebês.
Meu nome é fulana, tenho 51 anos e sou de São Paulo, mas atualmente moro em outro estado. Não me importo se falar o meu nome. Não, todo mundo é fulano. Bom, eu tive um sonho no ano passado que ainda é nítido na minha mente. Sonhei que estava há muitos anos no futuro. O ano era 2945. Não sei bem como chegava naquele lugar. Porém, eu entrava em uma espécie de biblioteca, cheia de salas, livros e corredores. Chão de madeira, pouca iluminação, como se fosse uma casa daquelas de Velho Oeste dos filmes, sabe? Pois bem, entrando nesse lugar, eu procurava por uma pessoa, uma mulher que eu não sabia o nome. Não havia ninguém ali, e fui andando. Foi quando eu passei por uma porta e do lado esquerdo, após atravessar essa porta, havia uma escada, que estava numa escuridão só. E de repente levei um susto enorme. Uma sombra escura tomou conta de todo o lugar. Mas quando olhei para cima, ainda assustada, eu vi um enorme macaco, porém com a estrutura humana, sem mãos no ligar dos pés. Peraí. Era um macaco, porém com estrutura humana. Ele não tinha aquelas mãos no lugar dos pés, né? Porque os pés dos macacos são bem articulados assim. Eram pés descalços, mas eram pés humanos. Ele era gigante, devia ter uns 3 metros de altura e me encarou, olhando para baixo direto nos meus olhos. Eu gelei. Pensei, gente, eu vou morrer. E nesse momento ele me perguntou o que eu queria ali. Mas eu não entendia, pois ele falava uma língua que eu nunca tinha ouvido. Porém, eu o compreendia. E perguntei-lhe então pela mulher que eu estava procurando. E ele me apontou a direção que eu devia tomar. Segui em frente e mais 2 dessas criaturas bloqueavam uma outra porta que dava para uma espécie de planetário. Com a cabeça, ele assentiu que eu pudesse passar e eu entrei. Era tudo muito estranho, luzes, computadores, mas de uma forma que eu nunca tinha visto antes. E eu não entendia o que estava acontecendo e nem por que eu procurava essa mulher. Pois bem, ela apareceu e me convidou a dar uma volta com ela. Saímos daquele lugar e fomos para fora. Tudo era diferente. Cores trocadas. Como cores trocadas? Entendi. As árvores eram azuis, de um azul anil maravilhoso. O céu era verde e em alguns lugares era roxo. Era espetacular de se ver. Eu, ainda esbaforida pelo susto, perguntava a ela onde estávamos e ela me disse: "Ué, você não sabe? Estamos no planeta." E eu não entendi o nome do planeta. Estamos no planeta tal. E eu não entendi o nome. Eu tentava de todas as formas entender aquele nome e nada adiantava. Eu não sei o nome até agora. Tá. Então, ainda caminhando com ela, perguntei como que eu consigo te entender se eu nem sei que língua você fala. E foi aí que eu entendi a língua. Era Pteranograph, com GH no fim. Pteranograph, não sei. Lá, eu já sei até falar essa língua. Nem li aqui na frente, já sabia que o som é lá, com o som de pigarro no final da palavra, uma mistura de G com F. Pteranograph. Pteranograph. Talvez isso? Pteranograph. Bom, isso existe lá naquele planeta. Era essa a língua e o nome do planeta. Era a língua e o nome do planeta? Meu Deus. Perguntei a ela em que ano estávamos. Entendi. Então não era aqui, era um futuro, mas num outro lugar. Perguntei a ela em que ano estávamos, pois eu estava confusa. A imagem daquele ser gigante, altamente educado, porém assustador, ainda estava na minha cabeça. Ela, uma cientista, magra, cabelos pelo ombro de cor castanho escuro, pele branca e já com uma certa idade, me disse: "Já descobriu por que você estava me procurando?" E então me veio um estalo. Por que eu a estava procurando? E ela me falou:
enquanto ainda caminhava... Não, e ela me falou enquanto ainda caminhávamos por aquele caminho de de cores trocadas, eu acho. A água caía invertida em uma cachoeira. Ela subia ao invés de descer. Aonde eu vi isso? Eu assisti alguma coisa que falava disso. Era lindo. E foi quando ela concluiu: você é a primeira mulher a viajar no futuro e pisar neste planeta. Aqui será criado um novo mundo, cheio de paz, sem guerras, violência ou qualquer tipo de dor. E que de alguma forma... E ela disse que de alguma forma eu ainda viveria lá. 2945. Nem sei quem da minha família ainda existirá nessa época. Que geração estará ou se estará. Mas eu me lembro nitidamente de cada detalhe daquele lugar. Eu não sei por que eu tive esse sonho, mas era real, muito real. Ana, quando eu acordei, meu marido me falou bom dia e eu disse alguma palavra que eu não sei o que foi. E ele falou: você tá louca, amor? O que você tá falando? Que língua é essa? E eu pasmei. Contei meu sonho para ele e ele disse: você fala outra língua agora, é? E deu risada. Bom, beijo a todos. Esse foi meu primeiro relato. Espero que você leia, por favor, e me dê a sua opinião. É isso justamente que eu ia falar. Quando a gente dorme, às vezes a gente vai para outros lugares. Nesse caso, então, o pessoal fala que existem outras esferas, outros planetas em outras dimensões. Cada um tá numa vibe e talvez você tenha visitado um deles. Agora, por quê e tal, eu não sei. Fico com inveja, queria visitar também. Tô brincando. Não fiquei com inveja, mas é interessante, é uma experiência muito interessante esse tipo de coisa. Eu acho que você pode se considerar privilegiada, né? E se alguém souber, já tiver ido para um lugar desse tipo, souber dessa... É interessante quando vem nomes, né? E a gente lembrar disso, nomes, números, porque... eu já me peguei em sonhos, pegando papel e tentando ler e nada faz sentido. Não tem uma conexão, né, quando é um sonho assim. Mas quando vem ali uma informação que está escrita e você consegue lembrar daquilo, eu penso, eu acredito, tem alguma coisa aí. Alguém quer te dar um sinal. Mas às vezes a gente fica tentando buscar, falando, mas que sinal, gente, o que é, e vai... Bom, muito interessante. Peraí. Deixa eu só organizar aqui a leitura. Vamos. Vamos para o próximo relato. O demônio e a janela. Ok. Olá, Ana e família assombrada, fico muito feliz de estar relatando mais um caso que aconteceu comigo para vocês. Em primeiro lugar, preciso dizer que em 2017 eu mudei de casa, para uma, inclusive, que tinha fama de assombrada, mas entre alguns vultos e outros, tudo certo. Nessa época eu namorava e tinha um relacionamento bem tóxico. E os fatos que irei relatar me fizeram enxergar isso e até terminar o namoro. Eu não sei se realmente essas coisas tinham a ver com a pessoa que eu namorava, mas vou deixar que você e os assombrados tirem as suas conclusões. A batida na janela. A primeira coisa que me ocorreu na casa foi que certa noite eu estava indo dormir, e quando eu estava pegando no sono, ouvi uma batida forte na janela. Eu acordei assustada, pois o bairro onde eu moro é relativamente perigoso. E quando o antigo dono morava aqui, já aconteceu de pessoas entrarem no quintal para roubarem coisas. E na hora não veio que seria algo sobrenatural, entende? Mas sim alguém tentando quebrar o vidro da janela, ou sei lá. Levantei rapidamente e corri para a porta da sala, que é de blindex, para ver se eu enxergava alguém no quintal, e não tinha ninguém. Mas como fiquei com medo, chamei meu pai, que saiu e averiguou todo o quintal e realmente não tinha ninguém. As nossas cachorrinhas também não latiram, nem nada. E aí todo mundo achou que eu tinha sonhado ou algo do tipo. Inclusive eu também achei que tinha sonhado. Achei que era um fato isolado ou coisa da minha cabeça. A janela do banheiro. Sim, acho que esses espíritos, ou sei lá o que eram,
tinham algum problema com janelas, porque mais uma vez foram me atormentar agora pela janela do banheiro. Alguns dias se passaram do último ocorrido e numa noite qualquer eu fiquei enrolando para tomar banho e quando percebi já passava da meia-noite. Quando entrei no banheiro, minha mãe já estava dormindo e o meu irmão assistia alguma coisa na TV da sala. Aí beleza, no meio do meu banho, escuto 3 batidas na janela do banheiro e pensei, meu irmão deve estar fazendo alguma brincadeira comigo. Porque ele e o meu pai amavam fazer essas coisas. Aí eu gritei lá do banheiro, Jorge, para de brincadeira que eu sei que é você. E assim continuei o meu banho. E não passou nem 1 minuto e novamente 3 batidas na janela do banheiro. Eu me apressei para terminar o banho e super irritada abri a porta do banheiro gritando, Jorge, vamos parar com gracinha, porque... E aí antes de eu terminar a frase, eu olho no sofá e meu irmão estava dormindo. Como achei que ele estava fingindo, fui até ele. Mas ele realmente tinha caído no sono. Achei que o meu pai tinha chegado mais cedo de viagem e tentado me assustar. Fui conferir a porta da sala que dá acesso à minha casa e estava tudo trancado. Ou seja, realmente não tinha como ser o meu irmão. Porque ele não conseguiria entrar tão rápido a tempo de eu sair do banheiro e trancar a porta e deitar para fingir estar dormindo. E também não era o meu pai, pois eu saí e conferi que ele não tinha chegado ainda e não tinha absolutamente ninguém lá fora. Nisso eu comecei a ficar com medo, até de tomar banho, quando não tinha ninguém acordado. E o tormento final. Passado também algum tempo desses relatos, quando achei que estava tudo bem, eu tive um sonho. Na verdade, estava mais para pesadelo. Eu sonhei que estava aqui na minha casa, mas era tudo muito escuro e estranho. E quando chegou o meu ex, um treco estranho, uma forma que não tem como descrever, mas era horrenda, voava pela casa. E nesse sonho eu ficava só olhando para aquilo sem fazer nada, mas sentindo medo. E então acordei. Não preciso dizer que não consegui dormir mais. A segunda vez foi quando eu fui para a casa da minha avó e lá eu sonhei que estava no sofá da casa dela e o meu ex estava comigo. Aí ele começou a passar a mão nas minhas pernas e começou a se transformar naquele bicho feio do outro sonho. E a falar algumas coisas que agora eu não me lembro, mas eu sei que no sonho eu me levantei e comecei a correr pelas ruas da cidade da minha avó. Acordei mais uma vez super assustada. Por vários dias eu não conseguia dormir e tinha que deixar a luz acesa de tanto medo que isso me causou. Bom, Ana, depois disso eu comecei a repensar o namoro que eu estava vivendo. Os caminhos que esse relacionamento estava me levando era só de sofrimento e perdição. Por vários motivos eu terminei. E inclusive um dos motivos foram esses sonhos bizarros. E isso parou de me atormentar. Eu não sei se os acontecimentos na casa têm a ver, mas hoje acho que tudo estava relacionado, porque depois tudo cessou. Mas e aí, Ana e assombrados, o que acham de tudo isso? Me deixem suas opiniões que ficarei feliz em ouvir. Beijos, Aninha, perdão se tiver algum erro. Um beijo pra você, obrigada. Pode ter relação sim. Primeiro porque toda situação que acho que acontecia com o seu namorado te deixava pra baixo, te deixava triste, te deixava ruim. E isso pode atrair coisas. E segundo, às vezes ele tinha algo carregado ao redor dele, junto com ele, e trazia essas coisas. Né? E talvez esses sonhos também fossem uma forma de alerta, ou essas batidas, alguma coisa, até tentando te alertar, falar, manda pra lá, isso não é coisa boa, não vai te trazer coisa boa, se liberta, viu? Alô, olá, joga isso pra fora, sai dessa, às vezes, né? Vamos para um próximo relato, que é este, o espírito que gritou meu nome. Olá, Ana, me chamo fulana, como vocês estão? Quero contar o meu relato que até hoje segue sem explicação. Eu moro numa pequena cidade no interior de São Paulo. Sempre que precisamos passar em um médico específico, somos encaminhados para outra cidade. Pois bem, no ano de 2008, meu primo foi encaminhado para São Paulo, tirar a sutura da cirurgia do coração. Ele tinha 7 anos. Já passava das 2 da manhã e eles não chegavam de São Paulo. Quase 24 horas. Eles estavam fora, acho que já fazia quase 24 horas, é isso?
Faltando poucos minutos para as 3 da manhã, a minha tia ligou pedindo que ele fosse buscá-la na beira da pista, pois eles estavam chegando. Ele quem? Enfim, ele pediu que eu fizesse companhia a ele, e assim eu fiz. Eu perdi? É o primo. O primo que foi tirar, mas para quem que ela... Não sei quem que. Ele pediu que eu fizesse companhia a ele, e assim eu fiz. No meio do caminho, vi 2 pessoas andando no meio do mato. As 2 inteiras de branco. Era o tio. Mostrei ao meu tio que não viu nada. Ok, quando chegamos na beira da pista, alguém vinha descendo o morro, gritando o meu nome e tirando sarro. Eu sou morena clara, mestiça, e essa pessoa vinha de longe. Nem conseguíamos enxergar quem vinha, mas gritava muito alto e fino, como quem tira sarro, sabe? Tipo, gritava assim, fulana, negrinha, ha, e ria alto. Pensei que fosse alguém que me conhecia. Quando chegou na luz, era um homem, com uma roupa de sargento, mas uma roupa de época, tipo uma roupa antiga, em uma bicicleta barra forte, dessas antigas também. Meu tio, na mesma hora, passou a mão num cabo de madeira e ficou esperando. Ele passou reto, do outro lado da pista, ainda gritando o meu nome, mas não nos olhou, e eu nunca o vi na vida. Detalhe, conhecemos praticamente a cidade toda, mas eu nunca vi aquele homem. Quando de repente, antes dele chegar na ponte, ele desapareceu. Meu tio correu, olhou embaixo da ponte para ver se ele não caiu ou se a gente não estava louco, né? Mas foi real, Ana. Ele simplesmente desapareceu, assim como apareceu. Naquela madrugada eu não consegui dormir mais. Contei à minha tia e descrevi como ele estava. Ela disse que estava vestido como o irmão dela, falecido nos anos 80. Eu sou de 1996. Eu só o conheço por foto. Eu sei que até hoje isso me arrepia. E é sem explicação, Ana. Grande beijo pra você e desculpe o relato muito grande. Grande nada. Beijo pra você, obrigada. Mas peraí, a foto parecia com a pessoa que estava gritando o seu nome, mas por que ele falaria isso? Ele falava em tom tirando sarro? Ele nem te conheceu, se fosse ele. Será que era alguém de outra encarnação? Mas ele falava o seu nome dessa encarnação. Gente, será que é no espírito? Mas por que essa roupa da bicicleta e não olhava para vocês? Passava... Será que foi coincidência? O nome seu mesmo? Por que ele falava desse jeito e ria e... Também não sei explicar, não. Se alguém souber ou tiver uma teoria, fala aí. Próximo relato, que já estamos chegando ao final desta coletânea. Não é coletânea. Esse tipo ao vivo estendido de hoje. Vamos pro último relato de hoje, que é esse. As palavras têm poder. Vamos lá. Boa noite, Ana e assombrados, tudo bem? Espero que sim. Vou enviar um relato para você, mas não aconteceu comigo, e sim com uma ex-sogra minha. Eu acredito nela, pois é uma pessoa que não gosta de mentiras, né? E se tiver nomes, pode ler tranquilo, pois estarão trocados. Ok. A minha ex-sogra, que vou chamar aqui de Vera, é uma moça que nos conta. Ela um dia me falou que não era para ficar falando palavras ruins, pois as palavras têm poder. Ela me falou que uma vizinha dela tinha uma mania horrível de ficar chamando o filho dela de desgraçado e por aí vai. Isso aí é tipo sempre, todos os dias ela falava isso. Um dia o filho dela chegou do trabalho e foi tomar um banho, mas ela não o viu entrar no banheiro. Logo depois ela escutou bater na porta. Aí ela virou e falou aquela palavra horrível, né? Ela pensou que era o filho dela que tinha saído e não tinha levado a chave. Mais uma vez ela falou, só que falou em palavrões. Caramba, esse desgraçado não levou a chave e fica batendo na porta? Ana, quando ela abriu a porta, ela viu uma coisa tão horrível que ela não sabe explicar o que era de verdade. De tão horrível que era.
E essa coisa falou para ela: Oi, você não me chamou? Todos os dias você me chama e hoje eu vim. Posso entrar? Ela na mesma hora caiu de joelhos pedindo perdão. Aquela criatura sorriu para ela e foi embora. Nisso, o filho saiu do banho e viu a mãe ali, ajoelhada, em frente à porta, chorando muito e pedindo perdão a Deus. Ele, sem entender nada, perguntou o que aconteceu e ela falou o que tinha visto. Ela pediu perdão ao filho e nunca mais falou essas palavras. Ana, quando a minha ex-sogra me contou isso, eu fiquei toda arrepiada. Eu não gosto dessas palavras em casa. Obrigada, Ana, por ler o meu relato. Um grande abraço para você e para os assombrados. Um beijo para você, obrigada. Aí que eu falo que às vezes esses bichos trabalham pro serviço bem, traz o negócio pro lado bom, porque a pessoa se conserta no susto. Aí que eu falo, será que foi realmente a coisa ruim que veio? Foi um anjo disfarçado que é pra dar um susto na pessoa? Porque se fosse um anjo chegar lá, às vezes falar, não fale, a gente tá falando, não pode falar, não fale isso. Aí a pessoa fala, né, sei lá, tem gente que tem que ser no susto. Ai, meu Deus, aí agora eu peço perdão, não falo mais nada, que eu não quero ver essa coisa mais. Aí a coisa fala, deu certo. Essa daí não vai mais falar coisa ruim. Mas tem várias histórias, né? De chamar desgraça, essas coisas que diz que ela vem. Mas ainda que vem pra avisar e a pessoa se conserta, então tá bom. O duro se vem pra arregaçar tudo, né? Aí o negócio, o bicho pega. Mas de qualquer forma, realmente não é legal. Isso traz um peso. As próprias palavras são ditas com um peso, com palavras ruins, assim. Não é legal de ficar falando em momento algum pra ninguém, lugar nenhum. Não é? Principalmente dentro de casa, né, com os familiares e tal. Então, vamos aí cuidar do que sai da nossa boca. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Beijos, fui, boa noite. Tchau, tchau.